Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rosalvo Cast. Hoje a gente está aqui para um episódio comemorativo dos 40 anos do Colégio Rosalvo. Esse colégio que vem transformando histórias, criando novas perspectivas e elevando ali o bairro do Jacintinho há 40 anos. Hoje o episódio é muito especial porque a gente vai fazer um resgate de memórias, trajetórias e de vivências dentro da escola com os ex-alunos ou eternos alunos e atuais funcionários. Eu tenho a honra de estar com 3 ex-alunos que hoje fazem parte do quadro de funcionários da instituição. E hoje eu quero que vocês se apresentem. Vamos começar dando as honras à minha amiga, colega e parceira diária, Catiúcia Ribeiro. É isso. Se apresenta, né? minha Hoje querida. eu não vou estar no papel de apresentadora, Exatamente. né? Vou estar aqui para estar auxiliando aqui com algumas lembranças junto aos meus companheiros. Catiúcia Ribeiro, eterna aluna, como a gente já colocou aqui, e atual professora de geografia da casa. Como o Catiúcia falou, né? Hoje a gente tá num, vamos dizer assim, no inverso da moeda. Antes a gente era professor, e hoje a gente tá como sendo entrevistado contando nossa história, né? Esse tempo todo como aluno, o Alisson, o Catiúcia, a gente tem momentos maravilhosos como os alunos eternos do colégio, os professores, e muitas dessas vezes a gente se depara com os nossos amigos também, pai de alunos, na escola. Então, a gente tem muita história para contar aqui, viu, hoje. Viu? Inclusive, como acrescentando que o Fernando falou, né? Professor Alisson aqui. Então, a gente tem muitas lembranças, né, Cati? E o que... Toda vez que eu, no caso, né, particularmente, quando a gente entra na escola, a gente vê aquela nostalgia, né? De que a gente fomos alunos e hoje somos professores da casa, né? E a gente agradece todos os dias, eu agradeço todos os dias, né? Pelo Rosalvo, por proporcionar isso pra gente, né? Aquela base escolar que a gente teve, né? E hoje a gente, como os professores, a gente tá no outro lado, né? Passando a nossa base, na nossa vivência de vida dentro da escola, passando para os alunos hoje. Então, muito importante isso. Fantástico, pessoal. Então, assim, vamos começar. Como historiador, eu gosto de sempre começar pela linha do tempo, lá no passado. E eu quero que vocês me digam como vocês conheceram a instituição. Como o Rosalvo entrou na vida de vocês. Particularmente, eu entrei lá no colégio no sétimo ano, e fui até o médio lá. Então, o Fernando já era... Já uns 2 anos mais avançado, era 2 anos, não era Cati? Porque eu e o Alisson, nós estudávamos na mesma turma, na mesma série, mas em turmas diferentes, né? Isso. E o Fernando era 2 anos. 2 anos mais, então passa um filme na cabeça pra gente, porque foram boas lembranças, né? Como a gente hoje somos professores de educação física, Fernando, coordenador de esportes. Então, essa parte, tanto da parte esportiva, tanto da parte educacional, né, que tivemos dentro da escola do Rosalvo Ribeiro, né, do Rosalvo, né? Então, hoje, a gente passa para os alunos o que a gente tem de valores, né? O que o esporte proporciona, né? Os valores, né? Disciplina, né? Trabalho em equipe. E hoje a gente vivencia muito com eles, né? Com os alunos aí. Então, é muito prazeroso, né? Ver isso aí pra gente. E assim... Como o Alisson falou, eu era 2 anos à frente, tanto Catiúcia e o Alisson. Acho que aí eu era 8º. Na época era 8ª série. A nomenclatura era essa. 8ª série. E o Alisson e a Catiúcia era a 6ª série. E assim, na minha época, eu acho que pode falar, eu acho que também deles, a gente tinha, acho que uns 90% era só aluno do bairro. Então eu era do Peixoto, né? O meu bairro, onde eu morava, era o bairro José Silva Peixoto. Então, a maioria, alunos do Peixoto, ou ele estudava no Arnon de Melo, ou ele estudava no Rosalvo, ou estudava no 29. Então, assim, a tendência no meu bairro... Eram todas instituições do bairro, né? Bairro. Então, assim, a minha amizade todinha, meu ciclo de amizade, todos a gente estudava no Rosalvo. Até hoje eu tenho um amigo, familiares, a gente também que foi do Rosalvo. Então, assim, a gente era 90, eu posso dizer assim, 90%. Então, a gente ia a pé, voltava a pé para a escola. Tinha
a vibe aqui de amizade era um conjunto. A gente, assim, eu noto muito que falta um pouco mais, mas na época que, quando eu estava, apesar que não tinha muita tecnologia, mas a gente era mais companheiros. Isso. A gente era muito na linguagem do jovem, parceiros. Uma coisa que a gente vivenciou muito no Rosalvo e que era permissivo muito era estar na escola no turno contrário. Era estar na escola no turno contrário. Nós fazíamos futsal, tinha o GR, tinha o judô. Então, eram os grupos. Então, íamos para casa, almoçávamos, voltávamos para a escola. Porque mesmo nós não tendo a aula específica do dia, mas aí tinham os namoros, as paqueras, que você ia para ir encontrar o seu paquera da época, né? Então ficávamos a semana toda, teoricamente, nos 2 turnos. Era muito... E tinha os meninos da música, né? Que tinha a banda. A Cátia, eu acho que o Fernando... Cátia, eu acho que vai lembrar. Lembra que toda sexta era aquela sexta-feira cultural. Sexta cultural. 2 vezes no mês a dona Renilza liberava a sexta, né? Para que houvesse músicas, né? E os meninos eram... Aí ela deixava claro. Era uma semana da galera do rock. Aí era... Do pagode, né? Tinha do pagode. Aí uma das sextas aí tinha que deixar separada, que era para o pessoal também, que era evangélico, né? Os meninos se aprendem. E era... Todo mundo participava na apresentação e assistindo. Não tinha essa de por que você não era. Não, porque tinha que ter ali a comunhão para que não pudesse, você não saía, né? E era uma, assim, era uma briga, né? Porque todo mundo quer participar. Era muito difícil. Hoje a gente tem que ir atrás. Era o inverso. A gente queria ir atrás. Não era os professores do colégio que iam atrás do aluno. Era o inverso. Quando a gente fazia qualquer uma atividade... Era a participação, porque a gente gostava de estar ali. Aquele grupo era mais um motivo da tarde a gente estar no segundo horário na escola. Então, porque tinha os ensaios. Os ensaios. Era a questão da banda dos fanfarra, que era que teve o desfile na praia. Então, assim, eram muitas situações que a escola criava e a gente, como aluno, tinha vontade de estar lá. Entendeu? Assim, então, naquela época, assim, que a gente falou dessa... E também, o Alisson e a Catu fazia 6ª série. A gente fazia 8ª. Mas o convívio era o mesmo. Isso. Mesmo o Alisson sendo série proporcional diferente... Não tinha uma hierarquia de turma, né? Era todo mundo junto. Era participação. O Alisson jogava na mesma equipe que eu. Então, a gente tinha essa aproximação de entre turmas. Os meninos porque era o convívio da rua, né, Fernando? Era, justamente. O fato de você conhecer na rua, é o meu vizinho, é o que tá próximo à minha casa. Então, quando se conhece do bairro, voltava pra... Não, então ele vai ficar comigo, porque por mais que ele fosse menor, ele estava acolhido dentro dos maiores, dos grupos dos maiores. Minha mãe sempre falava, lembrava que, como eu não morava, né, na época eu não morava no Peixoto, no Jacitinho, eu morava ali na Jatiuca, ali próximo ao shopping, né, e... Como a Catiúcia falou, eu ficava o dia todo no Rosalvo. O dia todo, ia pra casa dos meus amigos, do Fernando mesmo, e a gente ia lá, ficava o dia todo, ia pra campeonatos. Ficava basicamente o dia todo ali naquela parte de Jacitinho. Aí minha mãe, meu filho, você quando crescer você tem que comprar uma casa lá, porque a sua moradia é lá. Então, até hoje... o mundo do trabalho, a parte já sentiu, mas ainda vou realizar esse sonho de comprar uma casa por causa da minha mãe. E a gente tinha assim, os meninos que eram do Peixoto, aí o ponto de apoio nosso era na rua que dá acesso à Praça Macaxeira, que é a principal do Peixoto. Então, o primeiro que chegasse, tinha que esperar os outros, porque chegava eu, depois chegava o Guilherme, o Gustavo, depois chegava o Danilo, depois chegava o Kelmani, que morava lá, aí chegava o Juliano, aí era tipo uns 10, 12, aí passava na casa do Bruno Tenório, aí vinha o Bruninho, aí era tudinho que morava ali, o Renatinho, aí quando ia sair aquela, porque era tudinho a galera, e saía ainda o caminho aparecendo outros. Se chegasse 2, 3, 4 num dia, não tinha como a gente saber, porque não tinha questão de ligação e tudo mais. Aí, e aí? Não, vamos ter que ir na casa dele. Porque, assim, era a única solução que a gente tinha, dizer, hoje não vai, hoje não, porque não vai. E, assim, querendo esse legado, né, que todo mundo tinha, terminou também prosperando, assim, questão de relacionamento. Por exemplo, eu sou casado com a Lisiane, que é também da minha época de escola. Tem o Guilherme,
com a Luciana Luciana. também, né? Tem a Fabiana, a Fabi que foi estudar com o Renatinho. E assim, através desse ciclo. Do que a gente- convívio. do convívio, né? Aí no lado contrário do Peixoto, o ponto de encontro era a minha residência. Que era a minha casa era a última. Então vinha Maiara, vinha Andressa. Aí passávamos na casa da Carol. Aí passava na casa da Luciana. Que passava, isso aí ia levando o pessoal. E chegávamos de grupos, assim. E esses grupos eram perpetuados para outras atividades. Que acredito que até hoje nós temos essa relação, esse relacionamento, mediante o que nós vivenciamos no Rosal. Porque as festas, os encontros que temos até os dias de hoje, né? Os grupos, a facilidade hoje com as redes sociais dos grupos formados, das lembranças que nós temos, né? É isso aí que fortalece. O que é perceptível no Rosalvo, eu posso dizer, porque há 15 anos que eu faço parte da instituição, é o lado de... o sentimento, na verdade, de pertencimento que todo mundo tem, sabe? Principalmente vocês que foram ex-alunos da instituição e agora como profissionais, vocês são muito gratos, é visível aí na fala de vocês pelo que a instituição fez. E quando vocês retratam essa história, esse lado da vivência de vocês, a gente percebe uma coisa muito importante, que é o quão o Rosalvo ele vem impactando ali no bairro do Jacintinho e nas regiões pela redondeza. Claro que hoje o Rosalvo cresceu para muito mais além do que o Jacintinho, mas você vê o quanto ele construiu ali dentro memórias, ele transformou vidas, ele na verdade trouxe, né, uma mudança muito significativa. É meio que o que o Paulo Freire fala, a educação não transforma o mundo, ela transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é o que vocês estão aqui provando isso com as falas de vocês. Mas vamos partir aqui para... E quando foi que, por exemplo, Alisson, Fernando e Catiúcia pensaram assim, não, vou escolher algo na área de licenciatura, vou me tornar um educador físico, vou me tornar uma geógrafa. Onde foi que vocês decidiram qual o caminho? Houve um professor que tivesse aquele impulsionamento, porque eu falo pessoalmente por mim, eu tive um professor na minha época de escola que me influenciou bastante a me tornar historiador. Então, eu queria saber de vocês se dentro da instituição houve esse start, assim, de... não, eu vou me tornar professor dentro dessa área por conta de fulano, que foi uma referência para mim. Os professores eram incomuns, né? A base dos nossos professores era o Gilson de História, era o César, posteriormente o Dantas. O Erimar, né? Erimar, Dantas, a Michele de Química. O Marcelo. O professor Marcelo de Biologia também. Então era um grupo de professores muito fortes, né? No sentido de acolhimento, de estrutura, de sabedoria, de impulsionar. Eu falo por mim... A minha maior referência dentro da instituição, mesmo não sendo na área, certo? Mesmo não sendo na área, mas era a pessoa que nos dava o norte, assim. Era o cara que puxava a orelha, acho que de todo mundo. Para todas as áreas. O PT, acredito que seja unanimidade aqui na mesa, né? Na minha área, se eu for pegar de referência aqui, o Guto, né? O Guto, para mim, ele era um cara, assim, que eu me via muito, assim. O querer de licenciatura era a presença do Guto, do Dantas também, muito forte nele, em sala de aula. Mas o PT, meu Deus. Era, vem aqui que eu soube que você tá fazendo. Aí, à tarde. Vai jogar não, viu? No próximo, se tivesse campeonato pra gente. E assim, né? Pegando o gancho aí da Cátia, né? O PT sempre foi uma referência pra gente, tanto pra mim, tanto pro Fernando, né? A gente já participava de equipes das escolas, né? Participava de campeonatos, né? Eu era mais novo, o Fernando era mais velho nessa parte. Aí sempre os mais velhos levavam os mais novos.
Então o PT sempre faz, olha, os mais velhos cuidam dos mais novos. Então era sempre esse trabalho que ele passava pra gente, né? O PT era professor de... PT, professor de educação física da gente. Né? Petrúcio Tenório. Vulgo Petrúcio Tenório, um abraço pra ele aí. E assim, a área da educação física pra gente sempre foi, né? Essa parte esportiva, né? Quando a gente terminou, né, a parte escolar no Rosalvo, acho que veio o Fernando, praticamente a gente fez a parte acadêmica também da licenciatura em educação física, foi junto também, né? Fizemos no IBESA, né, no Colégio Batista. Então, ele sempre foi a referência pra gente. E quando a gente se encontrava na rua, e aí, Alisson, como é que você tá? Não, pessoal, eu tô fazendo educação física. Não, disse, Então, aí, quem tá disse, o Fernando também tá. Disse, mesmo, manda um abraço pra ele. Então, e quanto a essa questão da parte de referência, ele sempre foi pra gente, né? Então, aí terminamos, fizemos as faculdades e foi nossa primeira oportunidade de emprego, não foi na questão da parte de profissional, foi aqui no Rosalvo, né? O Fernando trabalhei no Santa Cecília. Trabalhou, né, no Santa Cecília, depois foi pro Rosalvo, depois eu fui convidado da questão dos professores, né, do Rosalvo, sair e estou voltando, né? Desde ano passado estou aqui no Rosalvo. Então, em se tratando de referência, ele, pra gente, pra mim, como referência, é o vulgo Petrúcio Tenório. Eu acho assim também, né, que ele tem essa parte na formação nossa, né, de gostar de estar na parte de licenciatura. Mas eu também vejo que, eu acho que nós três aqui, eu acho que posso dizer isso, a gente vivenciou o crescimento do colégio. Sim. De pequeno para grande. Então, mesmo que seu irmão cresceu junto. Então, a gente viu a escola pequena lá atrás e tinha essa aproximação. Vamos dizer, essa liberdade, os projetos, o professor. E, ao mesmo tempo, ele estimulava lideranças. A gente lidar e resolver e passar e como reunir o grupo e todo mundo respeitar. Vou dizer, os jogos internos. Aí tinha os jogos internos pequenos, onde a gente parava para treinar. Eu, por exemplo, eu dizia assim, vamos treinar as meninas. Quem era o treinador das meninas? Era eu, da minha turma. Então eu ia treinar futsal, ia treinar vôlei. Você sempre teve esse papel de liderança. Aí isso foi algumas pessoas, por exemplo, a gente tinha o sentido dos jogos internos, a gente era tudo amigo. Mas na hora dos jogos, a turma que era mais disputada assim, em confronto, era a turma da Catiúça. Porque do lado de lá tinha muita gente líder. Pessoas que faziam a mesma coisa, que era a Catiúça, era a minha esposa, era a Luciana, era o Bruninho. São meninos que hoje a gente vê na área profissional, eles muito bem. E todos no processo de pessoas ativas, de dizer assim, que sai, que vai lidar com o problema, que vai resolver o problema. Não aqueles pessoas muito fechadas. Então foi esse processo que o PT deu a gente. Essa liberdade de dizer assim, tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que botar sua carinha à frente. Então, através disso, a gente foi gostando, cada vez mais, participando de eventos, vivenciando situação, a escola crescendo junto. Então, a gente terminamos, no meu caso, tendo uma boa referência como ele, nesse processo. Então, quando concluí meu 3º ano, né, essa paz, o que eu quero é ir pro... E parece ainda a gente tinha um time de futebol no Peixoto, aí eu digo, não, vou partir para a educação física. E eu fiz a educação física, terminei, né? Trabalhar em outra escola. E teve uma pessoa também que foi muito parte da minha vida, que foi o Pedro Jorge, que ele também foi professor na época junto com o PT. Que hoje tá na arbitragem, Na né? arbitragem. De futebol. Ele também foi um cara muito... É porque o Pedro não dava aula pra gente, porque o Pedro era professor dos alunos da tarde, né? Que era o turno inverso. Exato. E nós trabalhávamos com o PT no turno da... E o Pedro, eu acho que foi na parte final, Cátia. Ele já pegou o PT... Teve que sair, Sim. né? Aí ele pegou, já acho que foi na Isso. parte final com a gente. Aí, Mas, assim, essa liberdade que a gente teve com o desenvolvimento e crescimento da escola e o PT, que é o PT, junto conosco ali nesse processo, fez hoje grandes profissionais. Não só na área de educação, mas em outras áreas também. Foi muito trabalho, assim, que eu acho que ele conseguiu ter os alunos respeito e, ao mesmo tempo, a desenvolver atitudes, né? Dentro da gente. Então, assim,
creio que todos estão aqui. Quem foi aluno do PT, hoje se a gente puxar uma lista e olhar, você vai ver. Tem muita gente que vai dizer, não, fez parte. Aquela vírgula, ou aquele não dele, ou dizer, não, vá. Como muito o Alisson colocou, a gente tinha um time de futsal, aí ele falava, ó, os meninos do Sub-17 tem que levar o 15. Então a gente fazia o quê? Ia na casa dos meninos, falarem com a mãe, para ir no 11 e voltar. Então ali era um compromisso. Era a responsabilidade Era. que ele trazia para os mais E velhos. outra, ele fala, ó, se porventura alguém souber que veio bagunçando no ônibus ou veio fazendo alguma coisa, não vai jogar mais. Então era uma coisa que a gente tinha, que era o receio de um falar, né? Então a gente ficava, até quando a gente sabia quem eram os caras mais... Então, para que é melhor, senão a gente vai perder. Então a gente mesmo cobrava dos meninos. Treino, horário, era o compromisso. A gente treinava numa quadra descoberta. Porque esse crescimento que você fala, que o Fernando cita, é a situação da quadra. Porque nós treinávamos no pátio, aí ele conseguiu uma quadra externa de uma escola pública. Foi. Nós treinávamos lá, né? Levávamos saíamos em Começou a em construir retirada. espaço, foi. Aí a dona Renilza conquistou o espaço da quadra do Rosalvo. E tudo isso na nossa geração, né? Essas pequenas conquistas, que hoje é o nosso ginásio. Nós temos outra quadra dentro da instituição. Então, isso tudo é conquista de uma outra geração, que parece pouco para quem chega agora e já vê pronto, mas para quem nunca teve, sabe, era a quadra dentro naquele espaço do O pátio. pátio era ali. Era A gente, ele trazia, né, a trave, a tabela de basquete. No tempo de chuva, quando chovia, como era aberto, né? Aí o PT lembrava, não vai ter hoje. O pessoal tem que ter. Aí pegava os rodos e saía puxando. Não, vai ter. A Elbazinha dele ia pro jogo, cabia 10. Era. Um por um deixar em casa. Então, assim, foi essas coisas que, pra mim, na minha parte, né? Hoje eu me preocupo muito na parte de esporte com os alunos. Assim, como é que ele vai chegar, como é que ele vai voltar, qual é o processo da gente chegar numa competição. A gente vê que não tem como ir, então a gente chama o aluno. Muitas das vezes eu gosto muito a minha equipe de voleibol, futsal tá muito baixa, tento procurar o cabeça para dizer, ó, o menino precisa de vocês ali. Se você, que é amigo dele, não vai conseguir, que ele queira ser seu amigo, ele confia mais em você, vai ser muito difícil ele conversar com outra pessoa. Então, foi essas partes que na época, eu como aluno, e também quando jogava bola no futsal do Rosalvo, sentia e as coisas rodavam. Então, assim, é por isso que eu digo que a gente hoje, no meu caso, sou colaborador. Mas por eu ter visto esse crescimento da escola, eu trato como fosse um irmão. Eu cresci junto. Onde eu tô, eu vi que o meu crescimento da escola também foi profissional, também tem um crescimento estrutural e desenvolvimento da escola também. Então a gente cresceu junto. Eu acho que nenhum na frente e nenhum tá atrás. Tudo que eu vejo que acontece, que vai crescendo junto comigo. Da história que a gente fez lá, que a gente não tinha quadra descoberta, ali era uma rampa, na época da gente era uma escada, a gente tinha um banco, mesmo processo dos alunos chegarem atrasados, a gente ficava lá, tinha um banco, a gente tinha os professores, a gente tinha a reunião com os professores, as gincanas que tinha, culturais, os professores estavam lá. Os eventos, né? Tudo isso a gente viu, esse crescimento. Hoje a gente vê uma melhora em cada sentido. Mas toda vez que acontece, eu vejo na minha época ali. Aquilo ali. Só que eu sinto falta da injeção de ânimo dos alunos. Que a gente ali era briga. A gente respeitava. Eu falava até assim pra minha esposa hoje, né? Dizia, ó, eu sou seu amigo até os jogos. E Era assim. Depois dos jogos, a gente dá um tempo. Só volta depois dos jogos. Era isso. Eu digo, é assim, ó. Era mesmo. Nós estamos namorando. Tá. Quando chegar nos jogos, vamos dar um tempo. Era pra ninguém trazer as informações. Pra não brigar. Depois dos jogos, acabava os jogos, era amigo. Eu pegava, tipo, Bruninho, Renatinho, pega pra capar na quadra. Terminava os jogos, era amigo, que a gente jogava no mesmo time.
brincando, resenhando. Eram os meninos da própria sala. Não, era isso que pra gente o bom era esse. Não, mas a gente tá falando de jogos, até porque os meninos tá na área aí do DEF e tal, mas nós temos grandes eventos na escola e que terminou os jogos, mas também, olha, já vai começar o Festival de Música. Festival de música, era. Vai começar o festival, aí era outra, sabe, outra injeção que nós tínhamos. A Feira de Ciências. A Feira de Ciências. Era nas salas, uma sala mais querendo arrumar do que a outra, era briga. Era E era o bairro visitando a instituição. Porque era a referência. O bairro, meu irmão, era a gente. Era uma história de me arranja um convite, me arranja umas. Que era para poder entrar, porque só podia entrar com o convite. E todo mundo queria participar dos eventos do Rosalvo. Quem não. E levar ideias e não sei. Aquilo era arretado demais. É interessante porque a gente vê que o Rosalvo, ele sempre se preocupou em ser uma instituição para além da sala de aula. Apesar de ser uma instituição educacional, mas ele sempre se preocupou em ir além da sala de aula. Tudo isso que vocês citam aqui é um exemplo de formação cidadã, entende? Porque não é só o conteúdo em si, mas é a construção do indivíduo. E isso eu considero muito gratificante, porque quando a gente está dentro da área da educação, uma das nossas principais preocupações é essa. É a gente construir um indivíduo, construir um cidadão. E é perceptível que isso foi recorrente na formação de vocês. E eu fico muito contente em ouvir, porque hoje faço parte dessa instituição, né? Então, é muito poderoso essa fala de vocês referente a tudo que vocês vivenciaram lá. Agora, eu tenho um ponto que eu queria muito que vocês conversassem sobre, que foi o primeiro dia como professor. O dia que vocês chegaram, voltaram como colaborador da escola. E aí o ex-aluno, porque dá aquela nostalgia, dá aquele coração, bate aquele coração forte, e digo porque já estou tendo a experiência de lecionar na antiga escola a qual eu me formei. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o primeiro dia como professor no Rosalvo, como foi e quais situações recorrentes vocês já vivenciaram dentro da instituição. No meu caso, eu estava ainda estudando educação física, estava já me formando, e o Pedro, ele tinha passado no concurso da polícia. E ele estava nesse processo de... Pedro, professor. Sim, o professor. Pedro. O PT já não estava mais, era o Bruno. Bruno e Pedro. Pedro Jorge e o Bruno, né? E o Bruno era árbitro de basquete e o Pedro tinha passado no concurso da Polícia Civil. E assim, tinha hora que ele ia para um curso e não dava para ele dar aula. Então ele me apresentou à escola com a possibilidade de substituir ele em algumas aulas. Aí eu substituí ele, né? E os dois teve que se afastar. Aí eu peguei os jogos internos da escola, nem era funcionário da escola. Peguei os jogos internos de praia. Eu fiz todos os jogos acontecer, graças a Deus. E eu fui chamado para trabalhar numa escola vizinha, Santa Cecília. E teve uma competição que a gente tinha, que era lá no Rosalvo, no 29, parece. E estava jogando Santa Cecília contra o Rosalvo. A gente até ganhou o jogo. Aí o Astério estava lá, né? Que também foi uma pessoa que fez muito parte da minha como profissional dentro da escola. E ele me chamou, ele perguntou: por que você está trabalhando na escola? Aí eu disse: não, eu trabalho nessa escola, eu estava substituindo. Aí ele disse: não, você tem que vir para cá, porque você já trabalhou aqui, todo mundo me conhece. Aí no outro dia ele me chamou, aí Cláudia conversou comigo: ó, você é novo, tá começando na área, escola é assim e tal. Eu disse: não se preocupe não, né? As boas referências que eu tive na escola, que hoje não estão mais, e os que já passaram, e o que eu vivi na escola, eu acho que eu vou conseguir trabalhar bem. Mas no primeiro dia que eu fui trabalhar, como você falou assim, com o esporte, foi uma coisa impactante assim, que entrou eu, o Alisson e o Carlinhos. Entrou nós três ao mesmo tempo. Carlinhos também, que era aluno. Ex-aluno, Carlinhos. Porque assim, quando montou a carga horária, quando entrou, o Astério disse: ó, você quer que vocês mudem o formato do esporte da escola. Não, vamos mudar desse jeito, cada um com a sua equipe.
E aí a gente, no primeiro dia que a gente entrou na escola, para mim, foi um pouco difícil, assim, porque tudo que estava lá, eu não tive a oportunidade de usufruir. Eu disse, gente, quando a gente entrou, quantidade de bola, o ambiente de trabalho, o aluno. Então eu olhava assim, eu dizia, queria puxar demais e mostrar pro aluno, dizer, ó, o que tu tem aqui eu não tive não, rapaz. Vamos aproveitar. Oxi, eu não tive isso aqui não. E porque eu queria me doar, dizer assim, ó, queria mostrar em um dia 40 anos, 50 anos, que eu, vamos dizer assim, eu digo, oxi, foi uma emoção muito grande, porque assim, eu não tive a oportunidade de vivenciar aquilo ali. Eu tive a oportunidade de vivenciar amigos. Agora, o espaço, o material, não. Então, para mim, o meu primeiro dia de aula como professor da instituição Rosalvo foi emocionante, assim, pelo crescimento da escola que eu passei esse tempo e não vi. É o mesmo que eu chegar assim, 2 irmãos se separarem, aí depois de 10 anos, quando vem você se encontra, susto tá grande e forte. Então, do que eu saí para eu retornar, assim, 5 anos, que foi a minha formação, quando eu voltei, o impacto foi assim, o crescimento da escola, e eu não consegui mencionar como é que foi. E de repente, quando eu entrei dentro da escola, eu quis modificar e fazer as coisas crescer de repente imediato. Porque eu não estava ali. Então, assim, para mim, foi esse impacto que eu tive quando eu voltei. Mas depois... A minha chegada na escola, dessa primeira vez, eu digo dessa primeira vez, porque eu tive um outro momento com Wanda. Foi. O Diânquio. Olha, Catu, você tem uma vaga, vem. Só que batia com os horários, o que ela queria, batia com a outra instituição. Dizia, olha, só tenho esse dia. Mas não dá porque já está caminhando, a gente sabe que é um problema horário. Não fiquei nesse momento. Posteriormente, o PT me mostrou um post da escola dizendo que estava precisando de professor de geografia. Aí, ó, menina, vai lá. Aí, oxi, vou nada, PT. Quando eu chegar lá, vão lembrar do que eu fiz. Como é que eu vou chegar lá e enfrentar a Cláudia, enfrentar... Eu sei o que eu fiz na escola. Eu não aprontei pouco, não. Aí ele fez, não, todo mundo amadurece, todo mundo cresce. Você hoje, o que você posta em suas redes sociais, mostra a sua competência. Vai lá. Ao chegar na escola, eu chegando na escola, quem é que me recebe? Tio Xuxa. Acabou comigo. Sabe, porque ele me reconheceu depois de muitos anos. Ele me reconheceu. Aí reconheceu a família, reconheceu o irmão, porque o tio Xuxa tem isso, né? Aí ele, Catiúcia, aí veio, me deu um abraço. Aí meu irmão tinha conversado com o Fernando. Aí quando eu desci, tava a Flávia, tava a Monique na época e Cláudia. E a descida da rampa até chegar à sala para fazer a minha entrevista, sabe, foi embargando, e você tem a sensação de, meu Deus, sabe, que bacana estar aqui de novo agora, com a oportunidade, a tentativa de estar de forma presente agora como profissional. E foi difícil, viu, fazer a entrevista, porque... Sabe, a sala de aula, o momento, o tio Xuxa. E a música, porque nós temos, durante o processo de férias do Rosalvo, acho que até de gestão de Ademon, não me recordo, de Dona Renilza fazer isso, mas ele sempre bota um louvor, né? Ele deixa um louvor durante o processo das férias, tocando na escola, para a escola se sentir viva também. Naquele período, e eu descendo, meu Deus, e para falar, e para tirar as dúvidas, e para apresentar a aula, aí eu, caramba, que bacana. Aí, enfim, passei no processo, estou aqui há 4 anos vivenciando isso agora como profissional. No meu caso, o Fernando, né? O Fernando entrou primeiro, aí depois recebi a ligação do Fernando. Alisson, vem aqui no Rosalvo, né? Que Cláudio quer falar com você, né? É uma oportunidade para você. Fui lá, mesma coisa, Cátia. Quando eu entrei dentro da escola, aquele gelo, aquele frio na barriga, momentos bons. Quando eu entrei dentro da sala da Cláudia,
O Fernando já tava lá esperando. Quando o Fernando tava esperando, ele pegou, e aí, velho, vamos começar? Aí a Cláudia, o Alisson, tudo bom? Eu disse, tudo bom, cara. E aí, lembranças boas, muito boas. Então, e a gente teve até um momento também, né, que falou, e aí, tá, vamos começar a trabalhar? Eu disse, vamos embora. E logo no primeiro ano, eu dei aula até pro meu irmão. Foi. Meu irmão Wellington. Na sua primeira passagem. Na minha primeira passagem. Na primeira passagem. Aí, assim, foi difícil, sabe? Porque meu irmão era aquele temperamento que o Fernando já conheceu. Olha, se tu vai dar aula pro teu irmão. Aí eu disse, eita. E ele participava das competições, né? Dos esportes da escola, né, do futsal, né? E tipo, eu disse, olha, vamos dividir as coisas. Família, né? Você é meu irmão, mas na escola eu sou professor. Mas quando chegava em casa, mano, era um pega pra capar. Fernando, ligar pro Fernando, olha, tá difícil pro meu irmão. Disse aí, ele disse, não, Fernando, deixa comigo. Aí o Fernando vai e pegava ele. É o Wellington. Meu irmão, mas... Era a turma. Mas foi a nossa primeira turma, mas foi um frio na barriga muito grande, mas graças a Deus a gente tem só agradecer, né? Pela oportunidade que o Rosalvo proporcionou pra gente, né? Em termos de... Vocês, garotos, como estão aí na área da educação física, vocês têm um papel muito interessante, que é, por exemplo, vocês recordaram aí que quando a quadra estava lá, o que poderia ser a quadra, com água, vocês mesmos iam lá, não, tem que ter, porque o aluno tem muito isso, sabe? O esporte, ele tem essa parte educativa muito grande, porque eles fazem aquilo que gostam e tal, e se sentem à vontade. E aí hoje, como vocês enxergam o processo de formação do grupo da educação física do Rosalvo para os nossos alunos? Eu queria que vocês deixassem aqui e falassem sobre qual o diferencial do Rosalvo em relação a isso, no processo de formação, porque o esporte, ele é muito mais do que uma atividade física, ele é parte da formação acadêmica também do aluno. E aí a gente tem essa necessidade de entender que a educação física, ela vai muito além do que o menino tá só correndo ou pulando, que ele tem ali, como vocês citaram aqui, vocês foram disciplinados, vocês foram educados, vocês fizeram parte de uma formação através do esporte que basicamente moldou o caráter de vocês hoje e os profissionais que vocês são hoje. Então eu queria que vocês relatassem o que o Rosalvo hoje ele tem de diferencial dentro desse sentido da formação da atividade física. Hoje, assim, posso falar que o Rosalvo tem um DEF, um dos melhores aqui de Maceió, né? Sentido Alagoas. A gente tem Luana, uma baita de uma professora de voleibol, com referência, ex-atleta, né? Ainda joga, mas foi atleta de voleibol em clubes. A gente tem um Gabriel, CC Gabriel, também, um baita professor de judô. Tem uma bagagem imensa como atleta, venceu no Rio, foi atleta do Flamengo. A gente tem o Cândido. O Cândido é um cara estudioso, batalhador, trabalhador, família também. Um professor que consegue também fazer um belo trabalho, tanto na formação dos esportes, handebol e basquete. Tem uma ex-aluna, que é a Vanessa, também, que não está aqui, mas foi aluna da escola, professora de balé. Vanessa, com a galerinha do infantil, 1, 2, 3, até o 5º ano, com balé, consegue fazer um trabalho, vamos dizer assim, de grande excelência, né? Nessa formação. Você vê que todas as atletas dela que quando vão passando para os seus próximos professores, que a gente sabe que o aluno, ele inicia com a modalidade esportiva, de repente ele muda, vai para outro professor, e a gente vê que a troca não interfere em nada. É a mesma coisa de eu falar assim, tem os alunos do F2, quando eles mudam para o médio, a gente, quando vê que ele veio de uma base, de um grupo, você consegue identificar, esse aluno ali, ele veio de um bom ambiente, que a gente consegue extrair mais dele sem nenhum problema.
Então, assim, hoje o Alisson mesmo, que é professor de futsal, junto com o Hermani também. Então, assim, hoje o grupo nosso, a gente consegue, sim. O colégio, assim, Rosalvo está com um DEF, um grupo de professores que eles conseguem extrair o máximo do aluno, como também formação do cidadão. Então, todos que estão ali, eles trabalham a seu desporto, ao mesmo tempo ele trabalha o processo de crescimento de todos como pessoa. Entendeu? Então, assim, como eu falei, então, cada atleta, cada sua modalidade, cada aluno do Rosalvo que participa, a gente sabe que nem todos vão ser atleta, mas pode ficar sabendo que todos ali vão ser um grande cidadão e vão ter uma profissão imensa nessa base que a gente tem, escola e esporte. Para, né, acrescentar e finalizar, como eu trabalho no Rosalvo na área da educação física, né, na parte de licenciatura, na parte dentro da sala de aula, e a gente vê a evolução e a educação física como desafio, né? Então a gente vê que quando a gente entra na sala de aula, os meninos, professor, prática, não, a gente tem que ter a base teórica também. Porque eu sempre falo para eles, olha, é a questão interdisciplinar, né? Que muitos conteúdos caem, né? Com relação ao Enem. Então, eu sempre passo para eles, né? Com relação a essa parte na parte dentro da sala de aula. Mas é um desafio, né? E hoje estou encarando, né, de frente com eles, né? E hoje eles o aluno hoje lá entende essa situação da base teórica que tem que ter na educação física hoje. Então, a gente só tem a crescer muito mais, né, dentro da escola com relação à parte tanto da educação física, né, tanto da parte dos esportes, para proporcionar aos alunos o melhor, né, termos de cidadania, respeito. Então, isso eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho, né, junto com os outros professores. Fantástico, pessoal. Então, ó, estamos chegando na nossa reta final e eu quero que vocês, para finalizar, deixem uma mensagem, me digam o que o Rosalvo representa para cada um de vocês três. E uma mensagem para que as novas gerações do Rosalvo, que venham a vivenciar o que essa instituição vem fazendo e vai continuar fazendo, porque como a gente está aí na data comemorativa de 40 anos, vamos botar mais 40, mais 80, mais 100... Não com a gente, mas com as futuras gerações. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para essa nova galerinha que está aí chegando, uma galerinha que está saindo, certo? E que provavelmente vai voltar como vocês voltaram, para fazer parte do quadro de colaboradores. Assim, uma palavra que eu aprendi, né? Eu sempre falo, até eu brincava muito com... O João Neto saiu. Aí eu dizia, ó, João Neto, para trabalhar no Rosalvo tem que ser família. Eu falo direto para você, ó, tu tem que ser minha família. Se tu não for minha família, a gente não vai conseguir. Porque família se conversa. Ela vai passar um para outro o que é sua dificuldade. O que é que você tá faltando? O que é que você... Porque é a família que vai lhe ajudar. Eu falava direto para ele, se porventura alguma coisa, você estiver passando alguma dificuldade, quem é que vai lhe ajudar? Ele disse, minha família. Então, trata o Rosalvo como família. Eu quero que todo dia, quando a gente vier trabalhar aqui, independente, se você estiver bem, você vá e abrace, converse e bata na palma da mão e diga, tô aqui com você. Então, pra gente trabalhar aqui é família. Então, eu sempre levei, e eu acho que hoje o naipe do colégio, o que a gente consegue passar, por mais que o processo de que a gente trabalha aqui é educação, mas os pais que estão lá, muitos ex-alunos, outros indicação de ex-alunos, outros filhos de colaboradores que já saíram da escola ou que ainda está lá, que ali é uma família. A gente, como o Catiúcia falou, o Xoxo já faz parte da história. Que a gente chama hoje, já faz parte. É como fosse um tio ali. Os alunos tratam ele não como um colaborador, trata como tio. Então, tio Xoxo. É isso. Tio Xoxo, isso aqui. Tio Xoxo, isso, aquilo. Então, é tia Renilza. Tia Renilza. Então, todos que estão ali, o elo que todo mundo tem é como se fosse uma família. Então, hoje o processo da escola é família Rosalvo. Então, hoje a gente
tem esse naipe. Então eu trato isso direto, ó. Tratem um ou outro como fosse família. E pegando o gancho, né? Pra finalizar que esse termo família, né? Vem desde o tempo que a gente estudava, né? A Cláudia, quando eu entrei na segunda vez na escola, a Cláudia veio conversar comigo e, tipo, a já perguntou, a primeira coisa que ela perguntou, como estão seus pais? Então, é gratificante, né? Porque essa família Rosalvo vem né, desde o tempo que a gente estudava e continua até hoje, né? Então, Cláudia, quando a gente diz, como é que estão seus pais? Porque meus pais eram muito presentes dentro da escola, né? Dentro da escola do Rosalvo. Então, a primeira coisa que perguntou, quando eu voltei, ela disse, como é que eles estão? Então, para mim, isso é gratificante, né? Porque a família deve estar incluída dentro da escola, né? Então, hoje, eu levo essas vivências para toda a minha vida, né? Toda a minha vida hoje. Aí, talvez eu falo, né? Você fala, Não, se nós temos família, a gente falou muito de família nos episódios anteriores, mas se nós somos famílias hoje, é porque nós crescemos com esse alicerce. A estrutura. Nós tivemos a estrutura familiar. A história de que a escola é a segunda casa era... Porque lá nós tivemos, literalmente, educação. Uhum. Isso dentro da sala de aula, educação com conteúdo, mas também nós tivemos educação social. Então, esse alicerce, para mim, um Rosalvo é isso, é um alicerce. Porque se nós temos essa base da família, é porque foi construída muito forte, tanto dentro da escola, a junção, escola e família. E isso fez com que o Rosalvo fosse e é o que ele é até hoje. É isso, Gustavo. É isso, então. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a você que nos assistiu até aqui e fique ligado porque nos próximos episódios vem muito mais história sobre essa instituição que vem mudando a história do Jacintinho há 40 anos. Então, muito obrigado e até a próxima.